É uma alegria te ver aqui no Juliana Góes Podcast, esse lugar pra gente se sentir, sabe, assim, amiga de infância, assim eu espero, né? Pra gente trocar ideias sobre assuntos que muitas vezes não cabem em algumas rodas, assuntos que talvez você ainda não tenha levado para suas sessões de terapia, mas aqui é seguro. E eu fico muito feliz em poder hoje ter esse canal que fomenta, que enfatiza os assuntos do autoconhecimento, da saúde mental, da espiritualidade, porque a gente precisa mesmo de pontos de reflexão, a gente não veio pronta para essa vida e muitas vezes a gente está vivendo aspectos tão profundos da nossa própria história e se sente sozinha ou sozinho com isso, mas saiba que não. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu fico muito feliz em poder te fazer uma boa companhia. Assim eu espero. Então, como vamos hoje trazer esse tema para vocês? É um tema que foi uma reflexão pessoal que eu fiz no mês de outubro, que a gente olha um pouco mais, né, para o aspecto da criança, e naturalmente meu trabalho propõe falar da criança interior, de resgatar isso, e que tem toda uma importância. Eu fiz uma reflexão super importante, que eu falei, caramba, isso precisa virar episódio de podcast, porque muitas vezes eu acho que a gente virou adulto, e esse adultecer trouxe camadas muito rígidas para a nossa própria vida, para a nossa visão sobre nós mesmos, e será que você tem conseguido se divertir ao longo do seu processo, dar risada de si mesma, pegar leve? E eu não conseguia muito bem aplicar essas coisas, apesar de ser uma pessoa calma, às vezes passiva, passiva, o que eu quero dizer com isso? Mas uma pessoa, eu não sou agressiva, muitas vezes eu espero o meu momento para falar, não me imponho, e claro que eu já equalizei um pouco essas intensidades dentro de mim, porque tem horas que a gente precisa se impor, tem horas que a gente precisa meio que abrir a porta enquanto ela não se abre, seja para sair, seja para entrar, mas eu percebo que eu já equalizei muita coisa aqui dentro de mim, porque uma pessoa totalmente calma, numa circunstância em que ela tem que ser enérgica, ou, por exemplo, o Liam, outro dia, né? Eu vou trazer um aspecto pessoal para vocês. O Liam, outro dia, estava andando na rua e ele começou a correr e, de repente, saiu um carro da garagem. E foi muito perto, eu paralisei completamente na hora e uma amiga que estava comigo correu e arrancou ele ali de trás do carro. Eu fiquei paralisada. Então, muitas vezes, excesso de calma também não é bom, porque no momento que você precisa de atitude rápida, uma pessoa que tem essas características como eu tenho, acaba indo para um lugar que não sabe o que fazer e que fica ali parada, estagnada. Então, para vocês entenderem que tudo que você traz e quem você tem seu valor, sim, mas o que será que precisa de um pouquinho mais de ajuste, o que precisa mais de equalização? Então, meu bem, hoje vamos falar sobre o quanto, independentemente de onde você esteja aqui agora na vida, você sim deu certo. Ainda que você pare, entenda o que eu acabei de falar e fale, não dei não. Deu sim. E eu vou te ajudar nesse episódio, especialmente nessa época, caso você esteja me ouvindo ou me assistindo em épocas de fim de ano, mas isso também serve para começo de ano, quando você precisa fazer uma revisão aí. E, na verdade, fazer uma revisão da sua perspectiva sobre si é importante na vida inteira. Porque a gente sempre precisa criar consciência, quem está acompanhando essa leva de episódios já sabe que a consciência é o primeiro passo para a mudança. Sem que você traga algum aspecto seu para a consciência, mudar fica fora de cogitação. Então, quanto mais consciente você for, mais apta, mais apto você vai ser para qualquer transformação que você faça. Como a gente vê muitas vezes nos relacionamentos, numa ruptura em que a pessoa fala, nossa, eu não sei como eu passei tantos anos ali debaixo daquele teto, passando por isso sem perceber. Porque tem muita coisa que a gente ainda não trouxe para a consciência e às vezes demora e tá tudo bem. Então, claro que hoje a gente precisa agradecer quem? Hotmart, nosso parceiro maravilhoso dessa temporada, nosso patrocinador, que me trouxe para a consciência lá atrás a possibilidade de, a partir do meu conhecimento, eu transformar vidas e transformar a minha vida. Foi lá há 10 anos que eu comecei a minha história com Hotmart, sabia? E é uma plataforma hoje que tem uma expressão global, é realmente o maior
player do mercado, o mais completo, que favorece os grandes e favorece também você que de repente quer começar. Vou fazer o seguinte, vou deixar um QR Code na tela e vou deixar um link aqui também, porque é gratuito se cadastrar e Hotmart vai te dar todo o conhecimento, porque realmente tem muitos conteúdos lá para você que quer começar do zero ou que quer retomar de repente, olhar para esse lugar em que você é a pessoa que vai levar conhecimento mais longe, e foi isso que eu fiz lá atrás. Só que muitas vezes, quando a gente está numa jornada evolutiva, por exemplo, eu estou há 15 anos na internet. E tem todo tipo de pessoas, né? Amigas e relações que eu tive, de pessoas que ficaram gigantescas, de pessoas que têm a mesma quantidade de seguidores que eu, pessoas que de repente ficaram ali num outro nicho. Porque aqui eu não quero falar para vocês que quem cresceu é quem deu certo. Porque às vezes dar certo é outra coisa. Primeiro a gente tem que entender dentro de nós o que é dar certo. Porque pode ser que você esteja analisando o dar certo a partir do quê? Do olhar do outro, dos valores do outro, num lugar de comparação desleal. Então, às vezes, você idealizou resultados para a sua vida que você ainda não alcançou ou que talvez hoje não façam sentido, e você fala, mas isso não deu certo, mas eu não dei certo. Mas o que é dar certo de fato? Será que dar certo não é perceber que isso não faz mais sentido? Será que dar certo não é chegar até aqui? Poxa, com saúde, com família, de repente podendo recomeçar. Aí você pode até virar e falar para mim, Ju, mas eu não tô onde eu gostaria de estar. Mas quantas pessoas à nossa volta estão exatamente onde gostariam de estar? As pessoas mais sábias que eu conheço valorizam a extrema importância de estar onde elas estão em cada momento. Sabe por quê? Cada momento é importante. E eu vou te dizer que o nosso maior crescimento é nos momentos mais desafiadores, porque se Deus está te propondo um desafio desse tamanho, é porque você pode suportar. E isso está escrito na Bíblia, isso está escrito nas Escrituras, isso está registrado, só que a gente se esquece. A gente fala, mas por que eu estou passando por isso agora? Mas eu não vou conseguir, e vai para o lugar da vítima. No lugar da vítima a gente não vai sair desse abismo, desse buraco, a gente não vai. Se a gente tem fé e a gente entende que se eu estou passando por isso é para me qualificar para coisas muito mais grandiosas, inclusive para bênçãos muito melhores para a sua vida, porque você precisa passar por isso para aprender, você precisa passar por isso para evoluir, para deixar algumas coisas para trás, para repensar a maneira como você enxerga a si, a Deus, a sua família, a sua carreira. Então, todo desafio é um grande convite à sua evolução. Só que a gente acha que dá certo é quando as coisas saem de acordo com o nosso plano. Dá certo, muitas vezes, e essa é uma passagem muito interessante, tem um podcast que eu gosto muito, que eu já mencionei aqui, que é do Chandramukha Swami, é um monge que é um grande erudito, já escreveu mais de 40 livros, e eu tenho a alegria de conviver um pouquinho assim com ele. Às vezes eu vou nos eventos, ouço as palestras, e ele trouxe um aspecto muito importante outro dia, que é perdas materiais podem ser grandes ganhos espirituais. Só que a gente está aqui vivendo uma experiência terrena, vivendo uma experiência material, e a gente atribui muitas vezes o dar certo aos nossos resultados financeiros, à quantidade de bens que a gente conseguiu acumular. Mas eu hoje convivendo em tantas rodas de pessoas que são muito grandes, que têm uma trajetória impressionante de carreira, eu estou falando, mas que enquanto indivíduos estão extremamente confusas, algumas delas estão extremamente depressivas, algumas delas estão tendo problemas na família, então todo mundo está carregando alguma cruz, sim. Todo mundo está passando por algum desafio, só que enquanto você julgar o resultado do outro como deu certo e não olhar esses aspectos que nem sempre vêm à tona, porque não são todas as pessoas que falam sobre seus bastidores,
a gente vai ter uma distorção muito grande. Isso pode te afastar da alegria de viver o que você está vivendo. E claro que eu sei que num momento desafiador a gente não vai estar vivendo com tanta alegria assim. Mas dá para você parar e enxergar que ainda tem valor em tanta coisa, senão a gente vai cerrar os olhos para todas as bênçãos que já estão aqui disponíveis para nós e vai se esquecer da gratidão, vai se esquecer de ter um olhar realista, que sim, que enxerga tudo aquilo que a gente, entre aspas, diz que está dando errado, mas pode ser onde a sua vida vai dar muito certo. É no aprendizado que você vai tirar dali que vai dar muito certo. E a gente distorce o que é realmente dar certo. Então, o que eu falo para você? Pare e respira na criança que você foi um dia. Acesse essa criança, pede licença para ela. Eu tenho certeza que ela está muito feliz de tudo que você fez. Porque você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, isso significa que você deu certo. E foi exatamente um dia, quando eu estava correndo na praia. Inclusive, hoje eu fui correr na praia, porque eu gosto de, antes dos dias de podcast, fazer essa prática, que é muito desafiadora para mim. E muitas vezes eu me sinto assim, as pessoas me ultrapassam. Esses dias, 2 ultramaratonista é quem corre mais que maratona. Maratona é quase 43 quilômetros, é 43, né? E ultramaratona é mais que 43. E passou esse senhor, Carlão Ultra, super conhecido, campeão de uma prova de 75 quilômetros. Eu não sei quantos anos ele tem, mas ele tem uma idade mais avançada que a minha. E eu tava correndo sozinha, de repente ele chegou com um amigo do meu lado, e aí, Juliana, sou amigo do Krika e tal, não sei o que lá. E começou a conversar comigo correndo, só que ele puxou um pouco o meu pace, ou seja, o meu ritmo, a velocidade em que eu estava correndo. E eu tentando conversar, super ofegante. Daí eu comecei a entrar num looping, falei, gente, eu tenho 39 anos. Esse homem tem bem mais décadas do que eu, e o amigo dele também. E eles estão correndo, mas tão bem, estão conversando, estão rindo. E eu ali, tipo, eu não tava aguentando mais. E eu não conseguia, tipo, encerrar a conversa. E eu comecei a pensar, caramba, eu nunca dei certo na corrida, porque eu corria muito melhor, eu corria muito mais rápido, eu corria muito mais distância. E hoje em dia eu sou a corredora oficial de 5 quilômetros, eu não ultrapasso essa marca. E aí eu comecei a me colocar para baixo. Eu poderia me sentir extremamente agradecida por 2 ultramaratonistas terem me dado atenção, terem disponibilizado o tempo deles de correr ao meu lado e eu também disponibilizado o meu tempo de correr ao lado deles. E dei risada, gravei um vídeo e tal, mas os meus sabotadores gritaram naquele momento e eu comecei a falar, eu nunca dei certo na corrida. Acho que nunca numa vida vou subir num pódio de uma corrida. Mas peraí, será que eu treino para isso? Será que eu modelei a minha vida e meu comportamento, a minha alimentação para isso, para ter esse resultado? Será que o meu corpo, né, a minha fisiologia, ela favorece esse esporte? Porque geralmente são pessoas longilíneas, pessoas mais leves. E claro, eu tô aqui de um lugar privilegiado, de um corpo saudável, enfim, não quero entrar nesses méritos porque correr é para todos. E claro que às vezes você vai sobrecarregar uma articulação, alguma coisa, se você tem mais peso. Mas, de fato, correr é para todas as pessoas. Só que eu tô num lugar ali em que eu comecei a falar, nunca dei certo na corrida, mas eu dou certo toda segunda, quarta e sexta. Quando eu escolho vencer os meus sabotadores, calçar aquele tênis, quando eu tô com preguiça, quando eu tô cansada, quando eu tô triste, quando eu tô chateada ou quando eu tô feliz e grata. Mas eu escolho levantar, eu escolho vestir aquela roupa, eu escolho correr os meus 5 quilômetros devagar. Eu escolho concluir os 5 quilômetros. Eu poderia escolher nem tentar. E como que eu vou chamar isso de eu não dei certo na corrida? Eu dou certo toda vez que eu vou. E aí eu te pergunto de novo, o que é dar certo? Dar certo é levantar todos os dias. Dar certo é conviver com pessoas desafiadoras e continuar se escolhendo. Dar certo é quando você faz escolhas mais saudáveis para você. Dar certo é quando você reconhece seus erros. Dar certo é quando você se enxerga uma pessoa verdadeiramente abençoada e maravilhosa, mesmo com um monte de coisa para melhorar. Porque todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos. Dar certo é você poder ser grato pelo que você já tem. Dar certo é você ser consciente de tudo que você já passou e de como isso
te fortaleceu. Isso dá certo. Agora, o resto é resultado. Resultados muitas vezes são idealizados a partir da ótica do outro, do exemplo do outro, do palco do outro. E resultados são resultados. Às vezes satisfatórios, às vezes nem tanto, mas são resultados. Agora, dar certo é todos os dias, um pouquinho, do seu jeito, nas coisas mais importantes, que também podem ser as coisas mais simples. Agora me conta, o que tem dado mais certo para você? Vou te deixar aí esse exercício, para você refletir sobre o que tem dado mais certo para você, como você tem feito dar certo a sua vida. Quando você escolhe não desistir, quando você escolhe recomeçar, quando você escolhe encerrar um relacionamento tóxico e abusivo, quando você escolhe melhorar as suas convivências, o que você põe no seu prato, o que você põe para dentro. Quando você escolhe a Deus do que a lamentação. Isso é dar certo. E a gente continua se iludindo, achando que dá certo. São tantas outras coisas que são passageiras, materiais, e que quando acabar essa experiência, vão acabar também. Mas eu acredito pelo menos que a nossa alma continua. E a nossa alma continua e leva daqui a sabedoria que foi vivida aqui, leva daqui a consciência que foi elevada aqui. Isso é dar certo. Isso é dar certo. Só que a gente se engana, a gente se esquece. E eu, num dia como qualquer outro, correndo, fiquei ali lamentando que não dei certo na corrida, mas rapidamente, porque hoje, com autoconhecimento, eu trouxe para a consciência de que, poxa, dei certo sim quando eu levantei da cama. Não preciso estar no pódio, ganhar medalha. Eu só preciso continuar, seguir em frente, fazendo aquilo que me faz bem. Poder ver os meus filhos crescendo e percebendo que eu estou aprendendo a ser mãe junto com eles enquanto eles crescem, e eu não precisava estar pronta desde o dia 1. Porque a essência da vida é você aprender ao longo do caminho, a gente quer estar pronto no primeiro passo. Olha só que engano. Então para, respira e honra. Honra a tua história. Porque a criança que você foi um dia, quando eu falei, volta na tua criança, eu tenho certeza que ela está orgulhosa de você. A sua criança aprendeu a rir, aprendeu a falar, aprendeu a andar, correu, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. E a gente fica adulto, cai e se julga, se xinga. Por quê? Olha, se a gente puder se divertir mais, pegar mais leve, aí sim a vida vai ganhando um significado tão magnífico, tão maravilhoso, e é isso que eu desejo para vocês. Então, hoje, sem mais delongas, eu sinto que essa mensagem que eu queria te passar, que você está dando muito certo todos os dias, o resto é resultado. É resultado. E resultados mudam. Você pode ver as maiores empresas globais, seja lá de tecnologia, do que for. Tem dias que elas estão dando muito certo, tem dias que dá errado e são só resultados. Agora, a gente que se escolhe seguir em frente com tudo aquilo que eu trouxe, é isso sim dá certo. E se de repente essa mensagem te faz refletir sobre buscar então vivenciar outras aventuras, se dá a chance de dar novos passos sem essa expectativa do que é dar certo, do que não é dar certo, mas simplesmente acreditando que é a jornada que te fortalece, que te enriquece e que te ensina. Lembra, todo mundo já tem muita coisa a agregar à vida do outro. Todo mundo. Eu tenho certeza que você também. Eu estou muito feliz de ver que tantas pessoas estão se dando a chance de também compartilhar e de ensinar. E recebi dos feedbacks de vocês que já se cadastraram gratuitamente na Hotmart para, de repente, viver um sonho que estava engavetado porque você não estava acreditando que tinha valor suficiente. Que bom saber que você está se dando essa oportunidade e essa chance. Os seus resultados, é claro que a gente espera que sejam os melhores possíveis, mas dar certo é quando você dá o passo. O passo certo. Mesmo antes de se sentir 100% pronta, 100% pronto. Então tem QR Code na tela, tem link aqui para você se cadastrar gratuitamente, absorver todos os conteúdos que vão te capacitar com conhecimento para você realmente fazer, seja o seu lançamento, um curso, uma mentoria, um e-book, mas lá tem espaço
para todas as ideias e também para todas as paixões. Como seria o valor de viver uma vida podendo viver da sua paixão? Hoje eu sei como é e eu sou muito grata. Então, se dê essa chance. E lembra, você deu certo sim, e você vai continuar dando certo cada vez que você se escolher. Eu tenho certeza absoluta, mas eu preciso que você desperte para isso e crie consciência sobre isso. Um grande beijo. Me conta qual foi o momento mais impactante para você. Compartilha esse episódio e toda segunda-feira às 11h tem um novo episódio. Um grande beijo e até mais.